Que o Deus Todo-Poderoso te guarde neste dia. Que o céu se incline sobre a sua casa, sobre a sua mente e sobre o seu coração. Existe um segredo espiritual que nunca falha. Quem começa o dia em oração, termina o dia em gratidão. Hoje não é apenas mais um dia. Hoje é um dia marcado no mundo espiritual. Eu profetizo sobre a sua vida. Você viverá o Éfata de Deus. E Éfata não é apenas uma palavra, é um comando espiritual. Éfata significa abre-te. Abre-te portas. Abre-te caminhos. Abre-te respostas. Abre-te milagres. Com fé, eu quero que você imagine agora tudo aquilo que está travado. Situações paradas, processos bloqueados, portas fechadas, sonhos interrompidos. Durante estes dias de oração, Deus vai liberar acessos no mundo espiritual que estavam impedidos de chegar até você. Nada ficará escondido. Nada permanecerá preso. Nada continuará fechado quando Deus libera uma palavra. Hoje iniciamos uma campanha espiritual chamada Éfata. Serão dias de oração, alinhamento espiritual e direção de Deus. E quem permanece debaixo dessa palavra verá o agir do Senhor de forma sobrenatural. Creia, Deus está abrindo o que ninguém conseguia abrir. O céu está em movimento ao seu favor. Escreva agora nos comentários com fé: eu viverei o Éfata de Deus. O comando espiritual que muda destinos. Existe um princípio espiritual que não pode ser ignorado. Quando você declara algo com fé, você libera legalidade no mundo espiritual. Por isso, esta palavra não é apenas para ouvir, é para declarar, crer e viver. Hoje, pela fé, levante sua mão onde você estiver e diga em voz audível ou no seu coração: eu viverei o Éfata de Deus na minha vida. Quando você declara, o céu registra. Quando o céu registra, o inferno não pode impedir. Durante estes dias de oração, tudo aquilo que estava travado começará a se mover. O que estava bloqueado começará a se destravar. O que parecia perdido começará a ser restaurado. Deus vai liberar acessos espirituais que você nem imaginava que existiam. Acesso a oportunidades. Acesso a respostas. Acesso a pessoas certas. Acesso a lugares que antes estavam fechados para você. Mas preste atenção. É importante seguir as direções espirituais com fidelidade. Há vitórias que só se manifestam quando há obediência espiritual. Estes dias não são comuns. São dias de alinhamento, renúncia e posicionamento diante de Deus. Quem entra nessa campanha com fé não termina da mesma forma que começou. Prepare-se, porque o Senhor está abrindo portas que estavam seladas há muito tempo. E quando Deus abre, ninguém fecha. Se essa palavra falou com você, curta este vídeo, escreva Amém nos comentários e compartilhe com alguém que você ama e precisa viver o Éfata de Deus quando Deus decide destravar. Há momentos em que a pessoa ora, jejua, crê, mas ainda assim sente que tudo está parado. Isso acontece porque nem todo bloqueio é natural. Alguns são espirituais. E somente uma ordem vinda do céu é capaz de quebrar certos impedimentos. Por isso, esta campanha não é comum. Ela não é apenas um pedido, é um posicionamento espiritual. Quando Deus libera a palavra Éfata, Ele está dizendo: chegou o tempo de destravar o que estava preso. Nada está fora do alcance do Senhor. Processos judiciais, documentos, portas profissionais, relacionamentos, saúde, vida financeira. Tudo se curva quando Deus libera uma ordem. E algo muito importante acontece quando o Éfata é liberado. Deus começa a trabalhar onde os olhos humanos não veem. Enquanto você ora, o Senhor age nos bastidores. Enquanto você crê,
o céu se movimenta. Não se desespere se ainda não viu mudanças externas. Antes de mudar fora, Deus muda dentro. Antes de abrir a porta, Ele remove o cadeado invisível. Creia, aquilo que estava atrasado não foi cancelado, apenas estava aguardando o tempo certo de Deus. E esse tempo chegou. Escreva nos comentários com fé: eu creio no éfata de Deus, quando Deus afasta para abençoar. Há algo que poucas pessoas entendem no mundo espiritual. Antes de Deus liberar certos milagres, Ele muda o ambiente. Às vezes, Ele afasta pessoas. Em outras, Ele tira você de certos lugares. Não é rejeição, é proteção. A palavra nos ensina que em muitos milagres, Jesus primeiro retirou a pessoa da multidão, porque existem bênçãos grandes demais para serem vividas em ambientes errados. Se Deus te mantivesse ali, pessoas erradas poderiam tocar, interferir ou até destruir aquilo que Ele iria entregar. Por isso, se nesses dias você perceber distanciamentos, silêncios ou afastamentos, não se entristeça. É o próprio Deus preparando o cenário do milagre. Quando Ele diz éfata, Ele não abre apenas portas, Ele fecha acessos que te fariam perder a bênção. Deus sabe exatamente quem pode permanecer na fase que você está entrando. Nem todo mundo que começou com você vai continuar com você. E isso também faz parte do agir de Deus. Confie. Se alguém saiu, foi porque não poderia entrar no próximo nível. Se um ciclo se encerrou, é porque outro, muito maior, está prestes a começar. Se essa palavra falou com você, curta este vídeo, escreva Glória a Deus nos comentários e compartilhe com alguém que você ama. O que estava parado começa a se mover. Existe um momento específico em que Deus decide intervir. Não é quando o homem quer, não é quando a ansiedade aperta, não é quando a força acaba, é quando o céu declara: agora é o tempo. Talvez você esteja olhando para áreas da sua vida que parecem completamente paradas. Você já tentou, já orou, já insistiu, já chorou e mesmo assim nada aconteceu. Mas ouça com atenção: o silêncio de Deus nunca foi ausência, sempre foi preparação. Quando a palavra éfata é liberada, ela não age apenas no visível, ela começa no invisível. Ela entra em ambientes espirituais onde você nunca conseguiria chegar sozinho. Ela destrava processos, libera permissões e remove impedimentos que estavam além da sua força. Há situações que não avançam porque estavam esperando exatamente este momento. O momento em que você se posicionaria espiritualmente. O momento em que você não apenas pediria, mas creria. O momento em que você entenderia que não é pela força do braço, mas pelo agir do Espírito. Deus não se esqueceu do seu clamor. Ele não ignorou suas lágrimas. Ele não anulou suas promessas. O que Ele fez foi guardar o melhor tempo para agir. E quando Deus começa a agir, tudo começa a se mover de uma vez. O que estava travado por anos pode ser destravado em dias. O que parecia impossível começa a encontrar caminhos. O que estava fechado começa a dar sinais de abertura. Receba isso no seu espírito. O éfata de Deus já foi liberado sobre a sua vida. Agora prepare-se para ver movimentos, respostas e mudanças que só o céu poderia produzir. Declare nos comentários com fé: eu recebo o éfata de Deus na minha vida. Jejum, oração e legalidade espiritual. Existem batalhas que não são vencidas apenas com palavras. Existem lutas que não se resolvem somente com pensamentos positivos. A própria palavra de Deus nos ensina que há situações espirituais que só se rompem com jejum e oração. O jejum não é fome no corpo, é alinhamento no espírito. Quando você jejua, você diz ao céu que Deus é prioridade. Você silencia a carne para que o espírito fale mais alto. E quando isso acontece, o mundo espiritual se move. Jejum é legalidade. Oração é autoridade. Quando os dois caminham juntos, cadeias se quebram. Não pense que o seu esforço passa despercebido. Cada minuto de consagração é visto por Deus. Cada renúncia é registrada no céu.
E o Pai que vê em secreto recompensa publicamente. Durante este propósito do Éfata, Deus está honrando aqueles que decidiram obedecer. Talvez ninguém esteja vendo o seu sacrifício. Talvez ninguém esteja reconhecendo a sua luta. Mas Deus vê, Deus conhece, Deus honra. E quando a honra de Deus chega, ela vem completa. Cura onde havia dor, provisão onde havia escassez, direção onde havia confusão, e paz onde antes só existia medo. Não desista agora. Você não chegou até aqui por acaso. Você faz parte de um mover espiritual que está liberando destravamentos profundos. Permaneça firme, porque o que Deus está fazendo nesses dias vai ecoar por muito tempo na sua história. Quando a palavra é liberada, o milagre começa. Toda vez que Deus libera uma palavra, algo começa a acontecer imediatamente, mesmo que os olhos ainda não vejam. A palavra de Deus não volta vazia. Ela sempre cumpre o propósito para o qual foi enviada. Quando o Senhor declara Éfata, o céu entra em movimento e o impossível começa a perder força. Há pessoas que estão esperando um sinal visível para crer, mas no reino de Deus, primeiro se crê, depois se vê. A fé não anda por evidências, ela anda por confiança. Talvez você ainda esteja no mesmo lugar fisicamente, mas espiritualmente algo já mudou. Cadeias já começaram a se romper, portas já começaram a ranger, anunciando que serão abertas. Deus está tratando não apenas do resultado, mas da raiz. Aquilo que te travou por tanto tempo está sendo arrancado. Medos antigos, traumas, palavras negativas, frustrações profundas. Tudo isso perde força quando a verdade de Deus entra. É por isso que você precisa continuar declarando. A declaração fortalece a fé. A fé sustenta a espera, e a espera jamais será em vão. O Éfata de Deus não é barulho, é direção, é alinhamento, é ação silenciosa, porém poderosa. Creia. O céu já respondeu, mesmo que a terra ainda esteja se ajustando. Não recue agora. Não duvide agora. Você está mais perto do que imagina. Escreva nos comentários com fé e convicção. Eu tomo posse do Éfata de Deus. Deus está alinhando o tempo, o lugar e as pessoas. Uma das maiores estratégias de Deus quando libera o Éfata é alinhar tudo ao mesmo tempo. O tempo certo, o lugar certo e as pessoas certas. Se essa palavra falou com você, curta este vídeo, escreva Amém nos comentários e compartilhe com alguém que você ama e precisa viver o Éfata de Deus. O Éfata já foi liberado sobre a sua vida. Chegamos ao encerramento desta campanha, mas o agir de Deus não termina aqui. Quando uma oração é feita com fé, ela continua ecoando no mundo espiritual muito depois do Amém. E hoje eu declaro, o Éfata já foi liberado sobre a sua vida. Aquilo que estava fechado começou a se abrir. Aquilo que estava travado começou a se destravar. Aquilo que parecia impossível começou a encontrar caminhos que só Deus poderia criar. Talvez você ainda não veja tudo claramente, mas confie. Deus nunca começa algo que Ele não pretende terminar. O Senhor não te trouxe até aqui para te frustrar, te cansar ou te envergonhar. Ele te trouxe até aqui porque decidiu agir. Continue declarando, continue crendo, continue obedecendo às direções espirituais que você recebeu, porque o que começou no espírito vai se manifestar no natural. Se algumas pessoas se afastaram, não tema. Se ciclos se encerraram, não lamente. Tudo isso faz parte da preparação para o novo que Deus está liberando. Portas certas exigem ambientes certos. E Deus já está te posicionando onde a bênção pode permanecer. Receba esta palavra final como um selo espiritual. Você viverá um tempo de respostas, avanço e testemunhos. O nome do Senhor será glorificado através da sua história. Levante sua fé agora e declare: eu creio, eu recebo, eu tomo posse. O Éfata de Deus já se manifestou na minha vida. Se essa campanha falou com você, curta este vídeo, escreva Glória a Deus nos comentários e compartilhe com quem você ama e precisa dessa palavra. Que Deus te abençoe, te guarde e te conduza em vitória. O Éfata foi liberado. Amém.